Boa tarde, boa tarde. Essa é a primeira vez que eu acho que eu faço uma live no Instagram, aqui do Falando de RPG, embora já tenha participado lá no Rizoma. E, bem, eu tava aqui em casa, ia ter jogo hoje de tarde, não rolou. E aí eu resolvi que vou jogar solo e resolvi transmitir aqui, e revelar algumas coisas em primeira mão, né? A primeira delas é. Deixa eu só passar aqui umas coisinhas. Agora foi. Pronto. A primeira delas é a capa do Espadas e Punhais. E a ideia é jogar ele, o Espadas, agora, por aqui, até enjoar, sei lá, junto com o Note Quest do Thiago lá do Coisinha Verde. E junto de um oráculozinho pequenininho que eu tinha feito há algum tempo. O César até usou esse oráculo. E a ideia é a gente acompanhar a jornada de dois anões, ou anãos, na nova tradução aí do Senhor dos Anéis. A ideia é a gente ver o que é que vai acontecer com eles nesse processo. Em que aventuras eles se meterão. Os anões que nós acompanharemos durante essa nossa jornada se chamam Grum e Dambur. Dambur é um anão clérigo. Ele tem a cabeça raspada e uma longa barba preta. E Grum é um anão guerreiro que, ao contrário do seu irmão Dambur, possui um moicano e também uma barba preta, mas não tão longa assim. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, então, é se perguntar por que esses dois anões estão se aventurando por aí, né? Por que essa dupla de anões, esses dois irmãos anões, um clérigo e um guerreiro, resolveram sair por aí em aventura? Para a gente começar, eu vou testar aqui com vocês as regras solo, e essa é uma outra surpresa do Espadas e Punhais. Espadas e Punhais, ó, vai ter uma seção no livro sobre como jogar solo. E aí, nessa seção, a gente tem a presença de patronos. Então a gente pode começar falando que tanto o Dambur quanto o Grum possuem um patrono. E no livro vão ter três arquétipos de patronos. O colecionador, o príncipe e o vigia. Para a gente decidir logo qual vai ser o patrono dos nossos anões, a gente vai rolar. E vamos rolar aqui para saber qual é o patrono desses dois anões, né? Quais deles, se vai ser o príncipe, o colecionador ou o vigia. Eu vou rolar um desses seis. Se der um ou dois, vai ser o colecionador. Se der três ou quatro, o vigia. Se der cinco ou seis, nós temos o príncipe. Deu 3 ou 4, deu 4 ali, como vocês podem ver. A gente vai ter então o vigia como o patrono dos nossos anões. E quem vai ser esse vigia, né? E quem é esse vigia? O que ele vigia? A gente também pode rolar aqui. E para a gente rolar isso, a gente pode usar um banco de palavras que vai ter aqui no Espadas e Punhais.
A gente pode rolar aqui. E aí a gente vai rolar 2 dados agora, sendo o vermelho para a dezena e o rosa aqui para a unidade, para decidir um traço específico desse vigia, né? Quem é o vigia, quem é o patrono dos nossos anões. 13, deu 13. No 13, nós temos como traços as palavras caído, sombrio e cru. Vamos lá, vamos começar a trabalhar por isso e vamos agora rolar também uma ênfase, né? Algo que nos dê mais informações sobre esse patrono. A gente rola de novo, 2 vezes o dado, deu 16. No 16, nós temos como uma ênfase uma coragem. Então a gente pode pensar que talvez esse vigia é um senhor anão de um forte avançado. E esse forte avançado fez com que é um forte avançado nas bordas da Terra Anã, onde há conflitos, muitos conflitos. E por conta disso, esse líder anão acabou se tornando um herói sombrio, mas muito corajoso. Então ele tem um ânimo, um aspecto muito cru nesse sentido, muito pessimista, muito realista, dependendo de quem olhe. Esse é o vigia, né? O senhor desse forte, o castelão desse forte. E o nome dele, a gente pode colocar o nome dele deixa eu pensar um nome não aqui. A gente coloca o nome dele de Acro. Acro vai ser o nome desse... Anotar aqui. Acro. O castelão. E Acro, o castelão, foi o vigia, né? É o patrono de Grum e de Dambur. E um belo dia, Acro chega para o Dambur e o Grum e fala o seguinte: vocês precisam sair em uma missão e é necessário fazê-la por conta da guerra que enfrentamos. A guerra que enfrentamos tem assolado de maneira pesada o nosso povo e dado medo naqueles que nós conhecemos. De modo que é preciso agora que venhamos a adentrar um território inimigo para conseguirmos algo. Mas o que será que o Acro deseja que o Dambur e o Grum consigam? A gente agora vai olhar aqui na nossa tabela para saber qual é a missão que o vigia, o castelão Acro, dará para Dambur e Grum, esses 2 anões. A gente vai rolar um D6 e com um D6 a gente vai poder saber qual é a missão que a gente vai ter para o Grum e para o Dambur. 3. O Acro então fala o seguinte para os nossos irmãos Dambur e Grum: um inimigo poderoso espreita nas proximidades. Não podemos deixar o nosso povo desinformado. As nossas tropas precisarão saber quem é e quais de fato são os poderes desse inimigo. Vocês devem então descobrir quem é esse inimigo. Sabemos que ele se esconde em uma masmorra próxima daqui. Vocês então precisarão adentrar essa masmorra e investigar quem é esse inimigo.
Escutando isso, o Grum, que é um guerreiro pragmático, pergunta para o nosso vigia, o castelão Acro, seu patrono. Acro, fale-me, esse esconderijo, o covil desse inimigo tão poderoso, ele é próximo daqui? Ele é muito longe? Existe algum tipo de obstáculo pela frente? Ao ouvir essas perguntas, o Acro passa a mão em sua barba grisalha e seus olhos cinzentos perscrutam os olhos do Grum. E a gente vai descobrir agora a resposta. Se o caminho é longo até esse esconderijo ou se o caminho é próximo. Então, para descobrir isso, a gente vai usar esse oráculo aqui, que foi presente para a galera que apoiou durante um tempo o Apoia-se do Falando de RPG, que infelizmente não está mais em ativa. Então a gente vai rolar aqui o dado para saber qual é a resposta do Acro. Vou pegar esse dado aqui e vamos ver aqui. 3. 3, a resposta é sim e o evento é reforçado. Então nós já sabemos que é longe do Forte Anão esse esconderijo. E não somente longe, mas, diz Acro, fica também em um território muito vigiado pelos inimigos. Infelizmente, então, Dambur e Grum vão ter que passar por uma situação um pouco perigosa. E perigosa, pois terão um longo caminho pela frente, e não somente um longo caminho pela frente, mas também neste caminho que se seguirá, poderão encontrar vários perigos. De modo que, agora a gente vai descobrir quanto tempo até chegar no covil do inimigo, os nossos irmãos anões vão precisar viajar. Vou rolar aqui um D6 e vou somar a esse 1D6 mais 3. Essa vai ser a quantidade de dias que serão necessárias para a viagem, de modo que a cada dia existirá a possibilidade de ocorrência de um evento ou não. Como o caminho é tortuoso e há muitos vigias pelo caminho, o risco de acontecer um evento perigoso será maior. Mas vamos ver aqui no próprio Espadas e Punhais quanto, porque lá no nosso capítulo de aventuras nós vamos encontrar as probabilidades de eventos para os lugares, como está aqui, na tabela aqui. Não sei se dá para ver, mas se não der, a gente aproxima aqui. Probabilidade de eventos. É um lugar muito perigoso. Então, a gente vai considerar que a cada dia, resultados 3, 4 ou 5 levarão a algum tipo de evento de perigo relacionado aos inimigos que fazem fronteira com esse forte. Mas a gente pode perguntar também para o nosso oráculo: que inimigos são esses? Aí a gente tem duas opções aqui. A gente pode usar o oráculo do próprio Espadas e Punhais, ou a gente pode usar esses ícones aqui do Forbidden Lands, que eu imprimi. Existe um módulo lá no drive-thru
para o Forbidden Lands, eu imprimi somente os ícones do oráculo para poder ir, né, jogar aqui também em casa. Então vamos lá. Eu acho que eu vou usar o oráculo do Forbidden Lands aqui, para a gente ver o que é que... Para começar, né? Para saber que tipo de inimigos são esses. Vamos lá. Cadê? Vamos pegar aqui. Vou botar aqui assim. Lá, vermelho para dezena, rosa para unidade. 23. 23, nós temos uma espada e também temos uma pá e uma picareta. Então, a gente pode definir que os inimigos que se posicionam contra os anões são fortes guerreiros que também possuem atividade de mineração. Então a gente pode falar que esses inimigos são orcs e goblins de uma sociedade militarista que estão fazendo frente aos anões em suas fronteiras. Logo, nós também podemos perguntar ao nosso oráculo se esses goblins e orcs possuem algum tipo de senhor, ou se eles são independentes. Vamos rolar aqui um D6. 2. Eles não possuem um senhor. Ou seja, de fato a liderança é um grupo de orcs, ou simplesmente são várias tribos de orcs que estão perdidas no sentido de estão desbaratadas ou simplesmente não possuem uma liderança centralizada. Saudações, Roberto. Vou tentar jogar com a mão esquerda, Luiz. Embora eu seja canhoto, eu uso muito a direita para as coisas. Então a gente vai fazer dessa forma, né? Os orcs e os goblins não possuem uma liderança centralizada, mas são várias tribos que têm feito frente, quase como numa espécie de guerrilha aos anões. Apesar disso, existe um capitão orc que tem se destacado. E ele tem sido um nome ovacionado por vários e vários desses goblins e desses orcs. Tem se tornado uma espécie de campeão caótico. E o nome dele vai ser Argrok. O Argrok é exatamente esse campeão orc forte e brutal que tem galgado a liderança das outras tribos. E agora os nossos anões Grum e Dambur vão precisar ir até o antro do covil do Argrok para saber o que de fato tem sido a força desse orc. Por que esse campeão orc tem sido ovacionado? Por que ele tem sido tão forte e brutal? E por que é necessário tomar cuidado com ele? É, portanto, uma missão de reconhecimento, muito mais do que uma missão de acabar com esse orc ou coisa desse tipo. De modo que vamos saber agora quanto tempo vai ser preciso para se chegar até o covil desse orc chamado Argrok. Eu, como falei, vou rolar um D6 com
com a mão esquerda aqui, ó, e a gente vai somar a mais 3 para saber quantos dias de viagem serão necessários para o Grum e o Dambur irem até o covil do Argrok. Vão ser 7 dias de viagem, uma semana inteira na estrada, para que se possa para que se possa chegar até onde mora Argrok. E depois que o Acro fala isso para o Grum e para o Dambur, o Dambur, que é o clérigo anão, pergunta para o Acro, né, o seu senhor castelão do forte anão: sabemos como é a estrada, por onde caminharemos, o que é possível encontrar? Há uma estrada? E agora a gente vai descobrir se há uma estrada, se há de fato algum tipo de terreno mais fácil para se seguir em frente, ou se não. E aí nós vamos rolar um dado novamente. Vamos rolar aqui um D6 e para saber se há uma estrada a ser seguida ou não. Temos aqui o 4 e não existe estrada, fala Acro, e não somente não existe estrada, como há muitas e muitas chances de se perder no caminho por conta de um grande labirinto de túneis e de pedras mal escavadas. Acro fala o seguinte para o Grum e para o Dambur: vocês entrarão nas veias da terra, nas raízes das rochas, seguirão na mais completa escuridão por 7 dias, contando apenas com o sentido dos anões e com a sorte dos deuses, para que não venham a se perder ou não venham acabar nas mãos dos batedores dos inimigos. Como vocês podem ver, os nossos anões estão em grande perigo nesse sentido. E em grande perigo eles continuarão. Essa será uma missão quase suicida, de certa forma. Dambur fala para o Grum e eles engolem seco. E Acro chega para eles e diz: de fato é uma missão de sacrifício, mas precisamos saber o que esse orc chamado Argrok tem feito para se tornar tão forte. É preciso então que vocês sigam e, seguindo, tragam essa informação. O Grum e o Dambur então se preparam para a missão e, preparando-se para a missão, afivelam seus cintos, tomam suas armas, fazem suas orações e pegam para si aquilo que possuem. Eles descem uma grande escadaria nos salões do forte, até as profundezas do Forte Anão. Nas profundezas do Forte Anão, eles atravessam uma extensa ponte, e essa ponte leva-os até um grande arco. Esse arco, um portal que dá para, literalmente, as rochas selvagens, inexploradas ou quase inexploradas, é o caminho que eles precisam seguir. Serão 7 dias de viagem, de modo que eu vou pegar mais um dadinho aqui para a gente poder marcar esses dias de viagem, para a gente ficar ligado aqui
quantos dias de viagem ainda restam para a gente. Então, tá aqui. Estamos no primeiro dia de viagem. Vou pegar um dado mais escuro, que esse daí ficou ruim de ver pra caramba. Bem melhor agora. Um dia de viagem. Estamos ainda no primeiro dia de viagem. E aí, nesse primeiro dia de viagem, o que é que a gente vai fazer para poder ir definindo, né, o que acontece com o Grum? Como a gente havia falado, como é uma jornada muito perigosa, nós vamos ter muitas chances de que aconteça um evento horrível com os nossos irmãos anões. De modo que eles começam a caminhar e caminhando dentro das veias da terra, nas artérias escuras, abafadas, estreitas e quentes da terra, eles vão seguindo em plena escuridão. Por sorte, os nossos anões, o Dambur e o Grum, enxergam no escuro. Eles são anões, não precisam de fogo para que as coisas sejam vistas por eles. A única coisa que eles não podem contar é com o detalhamento dessas coisas, nem de cores, nem, infelizmente, com uma nitidez capaz de fazê-los lerem coisas como cartas ou letras. Apesar disso, eles confiam e continuam caminhando no mais profundo, solene e cuidadoso silêncio. O dia vai passando, mas talvez esse dia não seja grato com eles. De modo que agora a gente vai saber o que vai acontecer com os nossos 2 anões. Eu vou rolar então um dado. Se der 3, se der 3, 4, se der... Deixa só eu olhar aqui, mas eu acho que é 4, 5 e 6, os nossos anões enfrentarão algum problema. 6, nós temos um problema à frente dos nossos inimigos, dos nossos anões. O que então Dambur e Grum veem? Se é que eles veem alguma coisa. Como eles estavam em prontidão, cuidadosamente seguindo o caminho por essas veias sob a terra, por esses túneis inacabados, nós vamos ter 3 chances em 6 deles não terem sido surpreendidos. De modo que eu vou jogar um dado e se der de 1 a 3, eles não foram surpreendidos. Ok. Grum então fala para o Dambur: cuidado! Espere, existe algo na frente. Precisamos saber o que é. Grum então puxa o seu machado e o Dambur também, já em posse de sua clava, se prepara para o que está à frente. O que será então que cruzou o caminho dos nossos 2 anões? Para sabermos, vamos rolar aqui novamente nessa tabelinha aqui de ícones que nós temos. Até botar aqui mais para vocês enxergarem e virar um pouquinho o celular assim. Pronto. Temos aqui uma tabela com vários ícones. A gente vai jogar agora o dado aqui e vamos saber o que esses ícones nos entregarão. Lembrando que o vermelho é sempre dezena e o rosa vai ser a unidade. 12.
Olha só, nós temos aqui no 12, ó, aranhas ou uma mão pegando alguma coisa. Vamos colocar então que os nossos anões encontraram uma aranha sentinela. Essa aranha é uma vigia, uma criatura asquerosa utilizada por esses orcs como uma forma de patrulhar os caminhos que podem acessar o seu território. Vamos saber agora se quais são as características dessa aranha, né? Vamos gerar esse monstro nesse exato momento. E a gente vai fazer isso utilizando aqui o bestiário, que ainda não está todo pronto, é verdade, do Espadas e Punhais. Vamos lá. Vou pegar só uma folhinha aqui que a gente vai trabalhando os monstros que a gente for encontrando. Tá aqui. A gente tem então uma aranha gigante. Quanto de vitalidade essa aranha vai ter? A gente vai precisar rolar 2 dados para ela. E ela vai ter, por sorte dos nossos anões, só... Minha caneta foi embora. Vamos só do lápis mesmo. Vamos ter 7 de vitalidade essa aranha vai ter. Mas o que mais ela vai ter? Ela pode ter entre mais 1 e mais 4 de ataque. Então, a gente vai fazer o seguinte para poder saber quanto de ataque vai ter essa aranha. A gente vai rolar um D4. Vou botar aí para cá. Ela vai ter mais 1 de ataque. Ataque mais 1. E vamos ver quanto é a defesa dela agora. A defesa dela pode ser entre 6 até 8. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rolar um D6. Se for 1 e 2 é 6, 3 e 4, 7, 5 e 6, 8. Ela tem 7 de defesa e ela pode ter uma armadura de até 6. Então a gente vai rolar aqui um D6 também. Ela tem 5 de armadura, então ela tem um couro bastante grosso, inclusive. E agora a gente vai saber qual é que tipo de habilidade essa aranha tem que pode acabar levando os nossos anões à morte. Ela é muito furtiva, mas os nossos anões estavam preparados e a viram já, como já foi falado. Então, pessoal, nós temos agora um combate pela frente. Os nossos 2 anões que estão nas veias da terra, indo até um covil dos nossos de um grande campeão orc que está colocando em risco todo o território anão. E esse combate agora vai acontecer, né? Contra uma aranha gigante.
uma aranha que pode colocar a perder essa missão de reconhecimento que os nossos anões estão implementando aqui. De modo que já sabemos que eles estão numa espécie de túnel. Vamos saber agora se esse túnel é muito longo, muito estreito, muito largo. Para que a gente saiba disso, a gente vai rolar um dado aqui e a gente faz a pergunta: esse túnel onde se está é largo ou ele é largo? Sim, é um túnel largo, então é possível lutar sem muitos problemas. Vamos então agora desenhar esse túnel aqui. Só para marcar um pouco, para a gente poder ter uma noção de como as coisas estão e ficar mais legal de acompanhar, né? Também. Virar aqui assim, fazer isso aqui, cadê aqui assim? Esse é o lugar onde a batalha está para acontecer. Temos então uma aranha aqui e também temos os nossos 2 anões juntos e preparados para o combate. Todos dois possuem 12 de vitalidade, de modo que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui só um D12 para cada um, para poder garantir que a gente saiba quanto de vitalidade eles têm, né? A nossa aranha tem 7 de vitalidade, então eu vou marcar ela com um D8. Então ela tem 7 de vitalidade aqui, para vocês verem. E os nossos anões vão ter... Um vai ter 12 e o outro também vai ter 12. Ok? Então nós temos a seguinte cena. Enquanto caminhavam, Grum e Dambur se deparam com essa aranha que serve aos orcs e talvez elas tenham uma espécie de associação como patrulheiras dos caminhos, né? E ela se arma porque ela ia dar o bote nos anões, mas ela acabou não dando porque os anões estavam preparados para poder evitar isso. De modo que agora nós vamos precisar rolar iniciativa. E como é que funciona a iniciativa no Espadas e Punhais? No Espadas e Punhais a iniciativa funciona de maneira grupal. Então eu vou lançar um dado para a aranha e vou lançar um dado para os nossos anões, o Dambur e o Grum. E a gente vai ver aqui quem é que vai agir primeiro. Vamos lançar agora primeiro o dado para a aranha. Ela tirou 1. E vamos lançar agora o dado para os nossos anões, para saber quem é que vai agir primeiro. 4. Os anões agirão primeiro. Logo, se os anões agirão primeiro, é a vez deles agirem nesse exato momento. O que aconteceu foi o seguinte, então. A aranha preparou-se para dar um bote nos anões, mas o Grum sacou o seu machado e alertou o seu irmão Dambur para que pudesse também se preparar
de modo que golpeasse a aranha antes que ela viesse a golpeá-los. E foi exatamente isso que aconteceu. O machado do Grum cortou o ar abafado na escuridão das artérias rochosas desses túneis inacabados, os quais levam até, supostamente, o covil do terrível Argrok. E vamos ver se o nosso anão acerta alguma coisa. Aqui está a ficha da aranha. 10. Nossa aranha, como dá para ver aqui, tem defesa 7. Então o anão acerta e acerta bonito a aranha. O machado dele desce naquele corpo, naquela carne revestida de um couro maciço, quase como uma armadura. Vamos ver agora se o ataque do Grum é efetivo para matar essa aranha. O machado do Grum é um machado poderoso. Ele tem muita força e é uma arma de combate, de modo que ele vai tirar 2d6 mais 6 de dano. Ele tira, então, 13 pontos de dano. E 13 pontos de dano é um senhor dano. Entretanto, a armadura natural da aranha come 5 desses 13 pontos de dano que ele desferiu. E o machado vai abrindo pouco a pouco a carne da aranha, rompendo a fibra daquele couro enquanto ela se debate sob a força do anão. Embora a armadura natural da aranha seja uma armadura muito, muito resistente, ela ainda assim parece desfalecer diante do golpe terrível, poderoso e corajoso do anão. Afinal, ainda assim, o anão consegue tirar 6 pontos de dano. 6? Não, 8 pontos de dano. E a aranha tinha 7 de vitalidade. E ela falece sem chance de atacar os anões. De modo que, no primeiro dia de viagem, os anões se livram da ameaça que seria enfrentar uma aranha patrulheira. E eles fazem isso de forma tão cirúrgica que não dá nem sequer tempo dessa aranha vir a molestá-los ou avisar por meio de sua língua caótica e odiosa, qualquer que fossem os seus aliados. Eles seguem, então, o caminho em direção às profundezas da montanha, em busca do covil do Argrok. Mas na noite do primeiro dia ainda, eles param, conversam, sentam e se alimentam. E se dão conta que não possuem refeições o suficiente para todos os dias da viagem. Eu fiz essas fichas ontem e apenas o Dambur conseguiu comprar comida. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rações de viagem. E o caminho são de 7 dias. Então, por conta desse encontro terrível que eles tiveram com a aranha gigante, eles resolvem gastar uma de suas provisões. Mas, como eles precisariam de cada um uma provisão, então nós temos
2 gastos aqui. De modo que agora eles só têm 4 provisões para 4 dias. O que eles farão? Eles irão atrás de provisão? Eles irão se afastar do caminho? Ninguém sabe. Eles continuam a caminhada depois de uma noite de descanso. O segundo dia, então, se apresenta para eles. E nós podemos agora perguntar: como o segundo dia se apresenta? Alguma coisa se coloca ante deles que é, ou quais são os traços e os aspectos que eles veem nessa paisagem quase que marcada somente por rocha e terra. Novamente aqui a gente vai apelar para o nosso oráculo de questões abertas do Espadas e Punhais, que em breve estará disponível para todo mundo. E a gente vai jogar 2 dados aqui, lembrando que o vermelho para a dezena e o rosa para a unidade, para saber aqui qual é o traço da paisagem, né? O que é que eles enxergam nesse caminho deles. 61. No 61, o trajeto, as 2 palavras que trazem como traços é torcido e cansado. A gente pode dizer então que o caminho que se apresenta para eles começa a se transformar num grande labirinto. Os túneis começam a se cruzar e, se cruzando, começam a tornar a navegação cada vez mais difícil. Mas nós estamos falando aqui de anões, de modo que, embora seja muito complicado para as pessoas andarem sob a terra e ainda mais nas suas entranhas que começam a literalmente se capilar aqui, como se fossem veias e como se fossem pequenos vasos sanguíneos dentro da terra, o Dambur e o Grum são anões, o que significa que eles podem ter maiores chances de não se perderem. Enquanto um povo do subterrâneo, eles podem detectar passagens inclinadas, armadilhas, paredes móveis e novas construções no subterrâneo. O Dambur então para o Grum e diz: não é melhor que nós venhamos a verificar quais desses túneis são novos e quais desses são antigos? Acredito eu que os mais antigos sejam nossos, de quando os anões ainda escavavam aqui, antes da guerra. Mas os mais novos sejam feitos por batedores orcs ou goblins, de modo que venhamos a seguir exatamente os mais novos, ou um dos mais novos, para que dessa forma nós possamos não perder o nosso caminho e não vir a andar a esmo ou a ermo debaixo da terra. O Grum olha para o seu irmão Dambur e fala: você é mais inteligente do que eu nesse sentido. Eu não tinha pensado por esse lado. Talvez você tenha razão. Vamos investigar os túneis. E investigando os túneis, saberemos quais deles são mais antigos e quais deles são mais novos. Cada anão tem 2 chances em 6 para descobrir isso. E eles podem, em um turno, cada um, investigar uma quantidade de metros igual ao seu valor de agilidade. No caso do Dambur, que é mais velho e mais lento, 5 metros. No caso do Grum, que é mais novo e mais ágil, 6 metros.
Vamos rolar primeiro então para o Dambu, para saber se o Dambu encontra nesse primeiro turno alguma passagem nesse sentido. Não, o Dambu investiga e infelizmente não consegue perceber nenhuma construção mais nova. Apenas túneis antigos que se enveredam e se cruzam. E o Grum até pensa, demora, mas também acaba não percebendo nada. Um turno se passa então e já que eles estão nisso, existe uma chance em 6 de um encontro aleatório acontecer enquanto eles investigam isso. Se der um encontro aleatório acontece. Não é o caso, apenas o silêncio e a escuridão acompanham os anões. Eles então empreendem uma nova busca um pouco mais à frente nas entradas de outros túneis. E nesse caso o Dambu acha. O Dambu, investigando um dos túneis, pensa: acho que esse é o mais recente que iremos encontrar aqui. Vejam as marcas, não parece nada com aquilo que anões poderiam fazer. Eles são... E a gente pode perguntar aqui para um outro oráculo, vou trazer aqui um outro oráculo Abaia, desse panfletinho aqui, que também é um panfletinho que eu disponibilizava lá no Apoia-se. Em breve ele vai estar disponível de novo. E aí a gente vai usar essa tabela aqui, descritores de cenas e eventos. Eu vou rolar um D6 aqui, para a gente ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou rolar um D6. 3. Bem, não faz sentido nenhum, nada pomposo, poético ou onírico para orcs. Então eu vou rolar novamente. Pronto, agora a gente tem nojento, inteligente e insano. Vamos ficar com o nojento, que faz mais sentido aqui para a nossa história. Então o Dambu chama a atenção do Gru e diz: olha, está vendo como está nojento aqui? A construção está mal acabada, mal feita. E há sujeira em todo lugar pelo caminho. Talvez esse seja de fato o túnel que devemos seguir. Vamos, vamos. Grum então diz: eu vou tomar a frente. Vá atrás de mim, mas continue em prontidão, para que nós possamos evitar qualquer problema. Eles então seguem em frente e a gente pode fazer a seguinte pergunta para o oráculo. Esse oráculo aqui. Esse túnel é um túnel que ele se aprofunda ainda mais? Não. Mas o evento é enfraquecido, então significa que é um túnel horizontal. Ele nem se aprofunda, mas também não está subindo para a superfície. E os anões continuam então caminhando por esse túnel. Vamos perguntar aqui como é que é esse túnel, né? De que maneira ele se apresenta para os nossos anões. Quais são seus aspectos, seus traços? Vamos rolar aqui na tabela aqui do Espadas e Punhais. 33. É um túmulo úmido, barrento. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para o oráculo.
O Dambur e o Grum sentem dificuldades de caminhar por aqui. É úmido o suficiente para que haja problemas na locomoção? Não. Então, embora seja úmido o suficiente, os nossos anões caminham sem grandes problemas, com habilidade para poder e seguem em frente. Seguindo em frente, eles começam então a perceber que as horas vão passando. E enquanto as horas vão passando, o perigo vai se aproximando também. A gente vai jogar então agora o evento, a chance de evento perigoso para o nosso segundo dia. Lembrando que se der 3, 4, eu vou até conferir aqui se é 3, 4 ou 5 mesmo. Vamos lá olhar aqui rapidinho no nosso livro aqui. Chances de evento perigoso. É exatamente isso. 3, 4 ou 5 em um... 3, 4, 5 ou 6 na probabilidade de eventos perigosos. Vamos olhar aqui. Ou seja, há 4 chances em 6 de acontecer um evento perigoso. 3, 4, 5 ou 6. Olha aí, embora os nossos anões estejam caminhando em direção ao perigo, o perigo parece que não veio até eles. E nesse túnel específico, Dambur e Grum não encontraram nenhum patrulheiro, nem nenhum tipo de evento perigoso que pudesse levar a marcha deles a ter problemas. Eles então param no final do dia e, parando no final do dia, descansam. Descansando e comendo cada um mais uma porção de suas provisões. Dambu, enquanto reparte a comida e a bebida com o seu irmão Grum, fala para ele: temos apenas mais 2 porções de comida, de modo que talvez tenhamos de investigar o caminho à frente para ver se conseguimos mais algum tipo de provisão. Espero que tenhamos sorte, porque senão passaremos fome e talvez não seja possível chegarmos com força o suficiente no restante da missão. Grum olha e diz: se viermos a forragear, procurar por comida, talvez atrasemos a nossa missão. Mas, se não o fizermos, provavelmente precisaremos voltar, porque estaremos com fome e fracos. É com essa decisão preocupante à frente que os nossos anões dormem. E, dormindo, eles têm um sono acometido por inseguranças e medo. Seguem então, dormem, depois que dormem, acordam, e acordando se preparam para o retorno à missão. Eles então continuam a caminhar e eu vou fazer mais uma pergunta ao nosso oráculo. Os caminhos ainda se parecem muito labirínticos? Ou esse túnel acaba dando chegando em algum lugar que não é tão labirinto assim? Então a primeira pergunta é: essa sensação de túneis que se
arvoredam, que se torcem, que se cruzam, continua? Sim, e ainda mais. Apesar disso, os anões seguem em convicção de que esse é o túnel correto. Mas é necessário conferir, de modo que eles param e começam a observar novamente a Terra para saber se continuam ainda no caminho certo ou se há algum outro túnel que possui resquícios ou sinais de que orcs ou goblins passaram por ali de maneira mais recentemente. Vamos olhar aqui como é que a gente vai fazer esse teste. Eles caminham e caminhando vão tateando o chão e vão buscando algum tipo de sinal de que orcs ou outras criaturas passaram por ali. Vamos rolar aqui um D6. Se der 1, a gente vai dizer que sim, eles acham alguma coisa. Se não der, eles não acham nada e seguem esse caminho. Bem, e depois de uma rápida busca, eles percebem que não tem, ou aparentemente não tem nenhum sinal recente do trânsito ou da passagem de orcs por ali. Eles então seguem o caminho que estão seguindo e o que é que eles encontram nesse caminho, né? Como é que esse caminho à frente se parece para eles? É um caminho que começa a aparentar sinais de uma construção mais bélica. Talvez as paredes comecem a aparentar ter pedras lascadas para se mostrarem como espinhos. A lama aqui e ali mais escorregadia e o teto estreitando-se, de modo que agora os anões precisam quase que se acocorar, algo que facilitaria os inimigos do lado oposto, no caso mais à frente, estucá-los perfurá-los com uma lança. O caminho também se estreita, de modo que os anões precisam agora quase que caminhar em fila indiana, o que complica a possibilidade de um combate. Dambura então fala para Grum, talvez devêssemos procurar e analisar aqui se há armadilhas à frente. Como você está na vanguarda, Grum? Por favor, olhe o chão, olhe as paredes, olhe o teto, para ver se achamos ou não alguma armadilha. Grum então começa a investigar se há armadilhas ou se não há armadilhas no teto e no chão. A 6 metros à frente, um raio de 6 metros. Vamos ver aqui se o Grum acha alguma coisa.
Infelizmente, o Grum não acha nada e ele olha para o Dambur e diz: Não, meus sentidos de anão, minhas mãos e os meus olhos não veem nada nesta lama nem nas paredes e nem onde posso ver no teto. Acho e acredito que podemos seguir em frente sem grandes problemas. Dambur olha para o irmão e diz: Espero que você esteja certo e que não venhamos a encontrar nenhuma surpresa onde pisarmos ou onde nos encostarmos. Eu vou rolar o oráculo aqui para a gente saber se há alguma armadilha. E vamos também ver aqui se a gente... se tiver armadilha, que armadilha é essa, né? Que vai aparecer. Mas antes, a gente vai rolar para ver se tem armadilha. Vamos perguntar para o oráculo. Há armadilhas aqui onde Grum e Dambur estão se movimentando? Sim, e o evento é reforçado. Então nós podemos dizer que não somente há uma armadilha, mas a armadilha é extremamente perigosa. Vamos usar aqui o NoteQuest agora para sortear a armadilha. Vamos aqui pegar uma... Cadê? Se a gente acha aqui... Vamos cá, 62, a gente vai usar a tabela de montanhas e cavernas, que são essa daqui, E aí a gente vai saber agora o que é que vai acontecer com os pobres dos nossos anões. Grum então respira fundo e segue em frente e balança a cabeça para o Dambur e diz: Acho que é seguro, vamos, precisamos seguir. Mas há uma armadilha que o Grum não percebeu e agora a gente vai saber o que acontece. Existe 2 chances em um dado dela ser acionada, mas a gente sorteou aqui que era uma armadilha muito perigosa. Então a gente vai aumentar essa chance para 3 em 6. Então se der 1, 2 ou 3, o pobre do Grum vai acionar... Meu dado caiu aqui. Vai acionar uma armadilha. Não foi dessa vez que aconteceu, por sorte. Deu 5, os dados agraciaram Grum e Dambur. E assim que Grum ia pisando no meio da lama, logo depois que ele disse, não, está tudo bem, vamos, o Dambur olha assim e fala, seu tolo, não pise aí, e puxa ele. Quando puxa ele, fala para o irmão, olha ali o que você deixou passar. Isso daqui nos levaria à morte. Perceba, é um botão, é um piso falso, é um mecanismo de armadilha. O Grum então se agacha e passa a mão na lama com cuidado e percebe uma espécie de pedra que acionaria um mecanismo para algum tipo de armadilha. Dambur olha assim e diz,
Talvez eu deva ir na frente, não você, Grum. Grum respira fundo e diz: talvez, mas se alguma criatura aparecer ou algo do tipo aparecer, você não é tão forte quanto eu. Então, fique onde está. É melhor. Eles enguiçam, então, eles contornam, passam, salteiam a armadilha e seguem em frente. Seguindo em frente agora, vamos sortear se há algum problema nesse segundo dia de viagem ou não para os nossos anões. Sim, há um problema. Que problema será esse? O que encontra os nossos anões? O que vem assolá-los? Essa é uma pergunta que necessitaremos responder agora. A primeira pergunta que a gente pode fazer é ao nosso oráculo. E aí a gente pode perguntar: o que vem ao encontro do Dambur e do Grum? É um monstro? Não é um monstro, mas é algo tão perigoso quanto. O que será então que vem ao encontro dos nossos dois anões, se não é um monstro? Vamos perguntar ao oráculo. Seria então uma armadilha? Uma outra armadilha? Não é uma armadilha, mas é algo semelhante. Se não é uma armadilha, mas é algo semelhante, talvez seja um evento natural. Os túneis foram feitos, esse túnel foi feito por orcs, está enlameado, e talvez o que esteja acontecendo agora seja um acidente, uma catástrofe natural. Enquanto Grum e Dambur estão se aventurando, eles começam a perceber que essa construção começa a ficar cada vez mais úmida e cada vez mais enlameada. E do teto começam a cair gotas muito, muito pesadas e cada vez mais constantes. O Dambur então fala: eu acho que estamos sob um lago, ou algum rio, ou algo desse tipo. Temos um gato passando na tela aí, pessoal. E assim que ele acaba de falar isso... Pra lá, Jaqueline. Quase como se as palavras dele estivessem chamando a catástrofe, o teto começa a verter violentamente água. De modo que o Grum fala: corra, Dambur, corra, corra. E aí os anões entram em confusão, de modo que eles começam a recuar de forma muito confusa, evitando a água e seguindo pelo caminho que fizeram. E aí eu vou rolar aqui uma salvaguarda para cada um, para saber se eles conseguem ser rápidos o suficiente para evitar que a água os pegue.
O Dambur é velho e lento, de modo que ele tem -1 de modificador na agilidade. E ele não passa. O Dambur é pego pelas águas. Agora a gente vai fazer o teste pelo Grum. O Grum, embora seja mais rápido que seu irmão, não é conhecido por ser um excelente corredor. De modo que ele também é pego pelas águas que começam a invadir o túnel e levar os anões na correnteza. Isso então faz com que os anões engulam água, comecem a embolar e precisem agora dar conta disso. Eles estão se afogando, eles estão embolando, sendo levados pela água. Vamos agora ver o que vai acontecer com os nossos 2 anões. Vou perguntar ao oráculo aqui se esse evento é perigoso o suficiente para vir a matá-los. Sim, embora exista uma chance muito forte deles ficarem vivos. Então, os anões estão lá, embolando dentro d'água, engolindo aquela água que foi vertida pelo teto. E agora eu vou fazer uma salvaguarda para cada um, para saber se eles vão morrer ou não morrer afogados. Como eles possuem uma grande chance de não morrerem, eu vou rolar 4 dados para cada um e ficar com os 2 melhores resultados. O Dambur engole muita água, começa a ficar meio inconsciente e o barulho ensurdecedor da água o levando começa a tirar as forças dele. Ele procura terra, solo, mas não acha. O irmão dele, Grum, começa a gritar: Dambu, Dambu, Dambu. Vou fazer agora o teste para o Grum. Enquanto grita, o Grum começa a engolir água e a água parece entrar no seu corpo, entrar em seus pulmões, invadir suas narinas, os seus ouvidos, os seus olhos. As pontas dos seus dedos começam a perder as forças e a escuridão profunda abraça o anão Grum. Ele desfalece aos gritos, buscando o seu irmão. Mas, infelizmente, o que se abre para ele são os salões da divindade anã no outro mundo. Grum falece. Dambur, ao contrário, é levado pelas águas. E levado pelas águas, acaba sendo carregado. Ele desfalece, mas fica vivo. E aí eu vou fazer uma pergunta duas perguntas para o oráculo. A primeira é: Dambur para no mesmo lugar que o cadáver do seu irmão? Sim. Então, quando o Dambur acorda,
está ao seu lado, afogado, inchado por conta da água que engoliu Grum, morto, sucumbido pelas águas que vieram da superfície. A segunda pergunta que eu vou fazer é: Dambur está em um lugar familiar para ele? Sim, ele está em um lugar familiar. Esse lugar familiar é o início do caminho para o esconderijo do Argrok. Não é o início, mas é o lugar onde Dambur e Grum descansaram na segunda noite. E a terceira e última pergunta dessa aventura de hoje é: o Dambur está sozinho? Sim, completamente só. Sem sinal de absolutamente ninguém. Diante da morte do seu irmão, diante do que ocorreu com ele, Dambur, então, abatido, resolve voltar para o forte, derrotado, admitindo a sua falha e carregando o corpo do seu irmão. Com ódio no coração, é verdade, mas ele decide voltar para poder enterrar o seu irmão com respeito. E enterrando o seu irmão com respeito, conseguir alguém que possa fazer essa missão tão perigosa com ele. E ele então volta, mas precisamos decidir agora qual é o vaticínio, qual é a profecia ou o que se cumpre quando o nosso querido amigo Dambur e o Grum falham. A gente tem uma tabela no Espadas e Punhais. Não, Jaqueline. Para decidir esse tipo de informação aqui. Vamos pegar essa tabelinha aqui. Qual consequência negativa acontece com os nossos... O Dambur, né? E o Forte Anão? Tem aqui 6 possibilidades. Possibilidade 5. Um terrível evento relacionado à sua missão recai sobre suas famílias ou amigos. Que evento é esse? A história não poderia ficar ainda mais trágica, né? O que acontece é que quando o Dambur volta, é terrível, Luiz. Eu não esperava um desfecho tão trágico para essa história. Quando o Dambur volta para casa, Acro, o castelão, o recebe e lamenta o que aconteceu. Um dia após a sua volta, Dambur enterra seu irmão, mas no processo de velório, de sepultamento do Grum, o vilão, o herói, o campeão dos orcs, Argrok, ataca o forte com um exército de tribos de goblins e orcs unidos e leva a cabo a Força Anã, tomando o antigo forte agora como território orc e se proclamando o rei do forte. Vou rolar aqui o dado para saber se o Dambur sobreviveu a isso. Não, o Dambur não sobrevive ao ataque do Argrok
E não somente não sobrevive, como a sua cabeça e a cabeça de todos os anões passam agora a serem espetadas nas paredes do forte, como lembrança de que este não é mais um território do povo anão. Senhores, eu não esperava um final tão trágico para essa aventura. Além de ter sido trágico para o pobre do Dambur e do Grum, acabou que o lugar que eles deveriam defender, o lugar onde eles viviam, a última proteção da fronteira anã foi tomada por orcs. O que vai acontecer agora? Será que os anões sobreviverão? Isso a gente responde em uma outra aventura, se houver uma outra aventura. É isso, foi massa estar com vocês. Esperem a próxima live, quem sabe no próximo domingo à noite eu não faça. Espero que seja menos trágica do que essa. Sobre o Espadas e Punhais, ele está com o texto pronto. Revisão inicia semana que vem. As ilustrações estarão prontas em setembro. E provavelmente no final de setembro para outubro a gente lance ele completamente. Luiz, não é só você que está emocionalmente destruído. Eu não esperava esse final também. Foi tenso, foi mortal, foi trágico, foi uma pena para os nossos anões. Mas infelizmente é isso que acontece. Nem sempre se vence, nem sempre se tem triunfo e às vezes a derrota amarga e vem de um jeito trágico. É isso, pessoal. Até breve, até a próxima. Um abraço para vocês. Enfim, mas a culpa não foi minha, foi dos dados, pô. Eu tô jogando aqui. Eu tô tão angustiado e tão chocado quanto você. É isso. Abraço aí, até breve. Fiquem ligados no Falando de RPG. Amanhã eu respondo as perguntas que eu recebi. E enfim, a caixinha ainda está aberta. Se você tem mais perguntas, interage lá com a gente. Amanhã a gente responde. Se der, responde inclusive em vídeo, se der tudo certo. É isso, pessoal. Vou encerrando a nossa live aqui. Abraço e até breve.